para a inovação empresarial do setor das duas rodas. E para conduzir esta cerimónia, Isabel Moreira. Bom dia. Sejam então muito bem-vindos ao Centro de Artes d'Água, esta sala fantástica. Agradecemos a vossa presença neste evento final da AM2R, subordinado ao tema AM2R, resultados com impacto para uma mobilidade sustentável. Ao longo destes 2 dias, teremos a oportunidade de conhecer os resultados, os projetos e o impacto gerado por uma agenda que mobilizou empresas, universidades, centros tecnológicos e uma associação em torno da inovação, da sustentabilidade e da mobilidade do futuro. Para dar início à sessão de abertura, convidamos ao palco Pedro Araújo, CEO do Grupo Polispor, líder do consórcio AM2R. Muito bom dia a todos. Excelentíssimos senhores, Senhor Presidente da Comissão Nacional de Acompanhamento do Plano de Recuperação e Resiliência, Senhor Presidente da Estrutura de Missão Recuperar Portugal, Senhor Presidente da Direção da Abimota, Senhor Presidente da Direção do Bike Inove, senhoras e senhores representantes das entidades públicas e institucionais, representantes das empresas parceiras da Agenda AM2R, representantes das universidades, centros tecnológicos, laboratórios associados e demais entidades do Sistema Científico e Tecnológico Nacional, minhas senhoras e meus senhores. É com enorme satisfação que vos dou as boas-vindas ao evento final da Agenda Mobilizadora para a Inovação Empresarial do setor das duas rodas, AM2R. Quero começar por agradecer a presença de todos neste momento particularmente relevante para o setor das duas rodas em Portugal. Este evento assinala o culminar de um trabalho exigente, ambicioso e profundamente transformador, desenvolvido ao longo dos últimos anos por empresas, universidades, centros tecnológicos, laboratórios, entidades públicas e parceiros institucionais. A AM2R não foi apenas um conjunto de projetos. Foi, acima de tudo, uma agenda de transformação industrial, uma agenda construída em torno de uma visão clara: reforçar a capacidade de inovação da indústria nacional, aumentar o valor acrescentado dos produtos desenvolvidos em Portugal e consolidar o nosso país como uma referência internacional na mobilidade sustentável, ativa e inteligente. Quando iniciamos este percurso, sabíamos que o desafio era grande. Não se tratava apenas de desenvolver novos produtos, novos materiais ou novos processos industriais. Tratava-se de criar uma verdadeira dinâmica de cooperação entre empresas e conhecimento científico. Tratava-se de aproximar a indústria das universidades, os centros tecnológicos das necessidades concretas das empresas e a investigação aplicada aos mercados internacionais. Esse é, na minha opinião, um dos maiores méritos desta agenda: ter conseguido juntar competências diferentes em torno de objetivos comuns. E isto é decisivo,
Nenhuma empresa, por mais forte que seja, consegue hoje inovar sozinha ao ritmo que o mercado exige. A competitividade constrói-se em rede, constrói-se com conhecimento, com tecnologia, escala, capacidade industrial e visão estratégica. Hoje, podemos afirmar que essa visão se traduziu em resultados concretos. Os projetos que serão apresentados ao longo destes 2 dias demonstram a capacidade das empresas portuguesas para inovar, desenvolver tecnologia, criar valor acrescentado e competir nos mercados internacionais. Demonstram também que Portugal tem competências relevantes em áreas críticas para o futuro do setor: novos materiais, digitalização industrial, sustentabilidade, design, segurança, mobilidade elétrica, processos produtivos avançados e integração de conhecimento científico na criação de produto. Mas estes resultados demonstram algo ainda mais importante, que o setor das 2 rodas em Portugal tem futuro. E tem futuro porque tem empresas exportadoras, tem capacidade industrial, tem talento técnico, tem centros de conhecimento e tem uma ambição clara de subir na cadeia de valor. Num contexto internacional cada vez mais competitivo, não basta produzir. Temos de desenvolver, não basta fabricar. Temos de inovar. Não basta responder ao mercado. Temos de antecipar o mercado. É aqui que a AM2R assume uma importância estratégica. Esta agenda, portanto, permitiu acelerar projetos que, de outra forma, demorariam mais tempo a concretizar. Permitiu reduzir a distância entre a investigação e a aplicação industrial. Permitiu criar novas soluções, testar novas abordagens e preparar as empresas para os desafios que já estão a transformar a mobilidade, a indústria e os padrões de consumo. A mobilidade está a mudar rapidamente. A bicicleta, a micromobilidade, os veículos leves, os novos sistemas de transporte urbano e as soluções sustentáveis têm hoje um papel cada vez mais relevante nas cidades, nas políticas públicas e nas escolhas dos consumidores. Esta transformação representa uma oportunidade enorme para Portugal. Mas as oportunidades só se transformam em resultados quando existe capacidade de execução. E essa capacidade ficou demonstrada nesta agenda. Ficou demonstrada pela qualidade dos projetos, pela participação das empresas, pelo envolvimento das entidades científicas e tecnológicas e pela forma como os parceiros contribuíram para um objetivo comum. A AM2R é também um exemplo claro daquilo que as agendas mobilizadoras devem representar: investimento com impacto, colaboração com resultados e inovação orientada para a competitividade empresarial. Este modelo faz sentido quando gera produto, quando gera conhecimento, quando reforça competências e quando deixa capacidade instalada nas empresas e no país. Importa também sublinhar o papel do Plano de Recuperação e Resiliência. O PRR criou uma oportunidade importante para acelerar a modernização da economia portuguesa. Mas uma oportunidade só tem valor quando é bem aproveitada. Neste caso, foi aproveitada para reforçar um setor industrial com tradição, com capacidade exportadora e com potencial de crescimento. Por isso, este momento não deve ser visto apenas como um encerramento formal de uma agenda. Deve ser visto como o início de uma nova etapa.
uma etapa em que os resultados alcançados têm de ser levados ao mercado, transformados em negócio, integrados nas estratégias das empresas e projetados internacionalmente. O verdadeiro sucesso da AM2R não se mede apenas pelo número de projetos concluídos. Mede-se pela capacidade de transformar esses projetos em produtos competitivos, em processos mais eficientes, em empresas mais fortes, em exportações, em emprego qualificado e em maior reconhecimento internacional para o setor das duas rodas. Quero, por isso, deixar uma palavra de reconhecimento a todos os parceiros que fizeram parte desta agenda. Às empresas, pela coragem de investir, inovar e colaborar. Às universidades e centros de investigação, pela capacidade de colocar conhecimento ao serviço da indústria. À Abimota, pelo papel agregador e dinamizador no setor. Às entidades públicas e institucionais, pelo acompanhamento e apoio. E a todas as equipas técnicas, que, muitas vezes, longe dos momentos públicos, foram decisivos para concretizar este trabalho. O que hoje aqui celebramos é o resultado de muito esforço, muita coordenação e muita competência. Mas é também uma responsabilidade, a responsabilidade de continuar, de não deixar que este trabalho fique apenas como um projeto concluído, mas sim como uma base para novas ambições. Portugal tem condições mais relevantes no setor das duas rodas. Portanto, temos empresas, temos marcas, temos engenharia, temos design, temos capacidade produtiva e temos uma localização estratégica. Mas temos de continuar a investir em inovação, diferenciação, sustentabilidade e escala internacional. O futuro não será ganho por quem fizer mais do mesmo. Será ganho por quem conseguir desenvolver produtos melhores, processos mais eficientes, marcas mais fortes e soluções mais alinhadas com aquilo que o mundo vai precisar nos próximos anos. A AM2R deu um passo importante nessa direção. Termino agradecendo novamente a presença de todos e desejando que estes 2 dias sejam não apenas uma oportunidade para apresentar resultados, mas também para reforçar relações, identificar novas oportunidades e preparar os próximos passos do setor. O meu muito obrigado a todos. Muito obrigada. Prosseguimos a nossa sessão de abertura convidando o Dr. Pedro Dominguinhos, Presidente da Comissão Nacional de Acompanhamento do Plano de Recuperação e Resiliência. Muito bom dia a todas e a todos. É com enorme gosto que estou mais uma vez num evento da Agenda Mobilizadora AM2R. Recordar-me que a primeira vez que foi apresentada foi em julho de 2021, no Museu da Eletricidade. Portanto, passaram quase 5 anos desde que esta ideia está a ser pensada e concretizada, e estar hoje aqui é um sinal de satisfação. Começo por cumprimentar o Dr. Pedro Araújo, o representante do Grupo Polispor, CEO e coordenador da Agenda, o Sr. Presidente da Estrutura de Missão Recuperar Portugal, Dr. Fernando Alfaiate, também a Dra. Carla Santos, vogal do Conselho Diretivo do IAPMEI, entidade que naturalmente tem acompanhado e financiado estas agendas. Cumprimentar os representantes da Abimota e do Biquinov, ou Baiquinov, e em particular o novo secretário-geral, que tem não sei se é assim o nome, se é secretário-geral, se é diretor-geral, mas que tem um desafio muito
grande pela frente e, portanto, desejo maiores felicidades e reconhecer também o trabalho feito pelo anterior diretor-geral na condução do Bike Inove, que colocou, acima de tudo, umas novas instalações ao serviço de toda a comunidade e que são fundamentais. Aqueles que ainda não conhecem, que não é o meu caso, que já tive a oportunidade e o privilégio de poder visitar, também desejar novas inovações naquela estrutura. E, acima de tudo, cumprimentar todas e todos os que fazem acontecer e fizeram acontecer e vão fazer acontecer também na agenda mobilizadora AM2R. Hoje, os países mais competitivos, e eu escrevi que é para não tentar ultrapassar o tempo, são aqueles que produzem mais conhecimento. São aqueles que incorporam mais tecnologia, mais inovação e mais valor acrescentado nos bens e serviços que colocam nos mercados internacionais. E é por isso que a agenda mobilizadora AM2R é um excelente exemplo do caminho que Portugal deve continuar a seguir. Porque representa muito mais do que um conjunto de investimentos. Representa uma visão estratégica para um setor, representa a capacidade de antecipar tendências. E representa, sobretudo, a ambição de posicionar Portugal em segmentos de maior valor acrescentado das cadeias de valor internacionais. O contexto europeu torna esta reflexão ainda mais relevante. Há poucos dias, a Comissão Europeia divulgou o seu mais recente relatório sobre a economia portuguesa. O documento reconhece algo que deve merecer a nossa atenção e reflexão. Portugal continua a crescer acima da média europeia, mantém níveis elevados de emprego, apresenta uma trajetória positiva de redução da dívida pública e demonstra uma assinalável capacidade de resiliência económica. Mas o relatório identifica igualmente desafios estruturais que continuam a limitar o nosso potencial de crescimento. Entre estes desafios encontram-se a produtividade, a capacidade de inovação, a insuficiente intensidade tecnológica de uma parte das nossas exportações, a necessidade de reforçar competências e a importância de criar condições para uma economia mais competitiva e mais sustentável. Na verdade, a grande mensagem do relatório parece simples. Portugal tem demonstrado capacidade de crescer, o desafio da próxima década é crescer melhor e com mais qualidade e mais conhecimento. E crescer melhor significa mais inovação, incorporar mais tecnologia, em suma, significa gerar mais valor e escalar as cadeias de valor a nível global. E é precisamente aqui que a agenda AM2R assume uma importância estratégica, porque responde diretamente a vários dos desafios identificados pela Comissão Europeia. Responde através de novos produtos e processos inovadores. Responde através de sustentabilidade. Responde através de colaboração entre empresas, centros tecnológicos, universidades, politécnicos, instituições do sistema científico e tecnológico. Responde através da criação de novas capacidades tecnológicas e industriais e responde também através da capacidade de reposicionar produção vinda da Ásia na Europa. O setor das duas rodas vive um momento de realidade distinta de há 2 décadas. Falamos de capacidade de engenharia, de materiais avançados, digitalização, de mobilidade inteligente, sustentabilidade e de incorporação cada vez maior de conhecimento e de investigação e desenvolvimento. E falamos de empresas que competem nos novos mercados internacionais, não apenas pelo preço, mas também pela qualidade, pela inovação e pela diferenciação. No momento em que a Europa procura reforçar a sua competitividade, reduzir dependências externas e acelerar a transição climática e energética, o setor das duas rodas assume uma relevância acrescida. A mobilidade sustentável deixou de ser apenas uma preocupação ambiental, passou a ser uma prioridade económica, industrial e estratégica. As cidades procuram novas soluções de mobilidade e os consumidores valorizam cada vez mais produtos sustentáveis. As políticas públicas incentivam a descarbonização dos transportes e a indústria tem demonstrado uma notável capacidade de adaptação e inovação. E a agenda AM2R posiciona-se exatamente neste cruzamento entre indústria, tecnologia, sustentabilidade e mobilidade e reforça e explica a sua importância.
Ao longo dos últimos anos, enquanto Presidente da Comissão Nacional de Acompanhamento, visitei e tive a oportunidade de visitar todas as agendas mobilizadoras. E uma das conclusões que retiro dessas visitas é que os projetos mais transformadores são aqueles que conseguem transformar investimento em conhecimento, conhecimento em inovação e inovação em competitividade. E é isso que verdadeiramente diferencia um investimento de uma transformação. É isso que cria impacto duradouro, é isso que gera valor económico e social. Mas existe uma segunda dimensão, e que já foi reforçada pelo Engenheiro Pedro Araújo, e que gostaria de destacar: a cooperação. Nenhuma empresa, nenhuma universidade, nenhum centro tecnológico consegue responder sozinho aos desafios da atualidade. A inovação é cada vez mais um fenómeno coletivo ancorado em estratégias de co-criação. Resulta da colaboração, da partilha de conhecimento, da construção de redes, da confiança entre parceiros. E realço, da confiança entre parceiros. E da existência de um ecossistema forte. E a Agenda AM2R demonstra precisamente essa capacidade de mobilização coletiva e essa visão de longo prazo. Permitam-me uma reflexão final. Vivemos um momento decisivo para a Europa. A competitividade e a reindustrialização voltaram ao centro da agenda europeia. O debate já não é apenas sobre crescimento económico, é sobre autonomia estratégica, é sobre capacidade industrial e é sobre liderança tecnológica. E é sobre a capacidade da Europa continuar a criar prosperidade num mundo cada vez mais volátil, incerto e onde a competitividade assume relevância essencial. E é precisamente por isso que a iniciativa da Agenda AM2R assume uma importância que ultrapassa largamente o próprio setor das duas rodas. Porque demonstram que Portugal pode participar nas grandes transformações europeias, não apenas como utilizador de tecnologia, mas como produtor de conhecimento, inovação e valor. Demonstram que é possível transformar financiamento em capacidade produtiva e transformar a inovação em competitividade internacional. O verdadeiro legado desta agenda não será apenas os PPS que hoje teremos a oportunidade de demonstrar. São as vendas que já se concretizam e é, sobretudo, aquilo que será o seu impacto no futuro. Uma economia mais inovadora, mais sustentável e mais competitiva não é uma ambição para o futuro, é algo que a AM2R está a construir já hoje. No momento em que a Comissão Europeia nos desafia a reforçar a competitividade, a inovação e a intensidade tecnológica, a Agenda AM2R constitui um exemplo concreto de como podemos responder a este desafio e, sobretudo, como o PRR está a produzir resultados e a gerar impacto. Permitam-me, naturalmente, uma palavra final de saudação e de felicitação a todas as empresas, todas as entidades do sistema científico e tecnológico, todos os parceiros que fizeram acontecer. E estou certo, como dizia o Engenheiro Pedro Araújo, este não é um ponto de chegada, é, acima de tudo, um ponto de partida para uma agenda mais e para um setor mais competitivo, mais sustentável e que, acima de tudo, gere mais receitas, gere mais valor e torne Portugal mais próspero. Muito obrigado. Segue-se agora a intervenção do Dr. Fernando Alfaiate, Presidente da Estrutura de Missão Recuperar Portugal. Muito bom dia a todos e a todas. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer o convite que fizeram à estrutura de missão que coordena a execução e a gestão do PRR para estar presente nesta iniciativa relacionada com a sessão de encerramento desta agenda mobilizadora. E é com muito gosto que me associo a esta sessão de abertura deste evento final da agenda mobilizadora para a inovação empresarial do setor das duas rodas. Cumprimentar o Sr. Presidente do Grupo Polispor, melhor dizendo o CEO,
o engenheiro Pedro Araújo. É sempre um gosto revê-lo e ouvir a orientação estratégica que define exatamente sobre a capacidade e a importância que este setor tem para a economia portuguesa. Esta agenda foi, obviamente, já foi aqui referido substancialmente, esta referência à capacidade de organização em consórcio e em parceria, e, portanto, o facto de termos por um lado, uma associação, a Abimota, que coordenou e esteve muito presente na organização desta agenda, bem como a associação com a própria conjunto de empresas, universidades e o Centro Tecnológico Bike Inove, demonstram exatamente uma concepção, uma organização que levou a bom porto, digamos assim, esta concretização e este investimento. Portanto, os nossos parabéns também para estas entidades, líder de consórcio, restantes empresas, universidades que participaram e a associação e o Centro Tecnológico que tiveram aqui envolvidos. Uma palavra também de reconhecimento e pelo trabalho desenvolvido na pessoa e representante daquilo que nós designamos de um PRR de beneficiário intermediário, portanto, a entidade pública responsável pela implementação da medida, neste caso o IAPMEI, e, portanto, e a sua representante, a vogal, doutora Carla Santos, que está aqui presente, e reconhecer todo o envolvimento e a dedicação que o IAPMEI, desde o primeiro dia, foi reconhecido também pelo Presidente da Comissão Nacional de Acompanhamento, ou seja, desde o lançamento que foi feito, o conjunto das agendas e o empenhamento que o IAPMEI teve na construção e na prioridade dedicada não só à análise das candidaturas, como aos pagamentos, como aos pedidos de pagamento e sua análise, como a boa organização interna de equipas dedicadas para que a boa execução e a célere execução desta agenda e das restantes tivesse, portanto, a dedicação possível dentro daquilo que são os recursos que a administração pública tem e, neste caso, associados exclusivamente ao caso das agendas mobilizadoras. Estamos aqui para reconhecer um percurso coletivo exigente, mas, sobretudo, um exemplo claro de como funciona a política pública de inovação. Portanto, houve exatamente uma orientação estratégica definida para a transferência de conhecimento, alicerçado na construção de consórcios que, em parceria e sem limitações relacionadas com, por exemplo, regras de fundos de coesão, que limitam a intervenção de dimensões de empresas, que limitam a intervenção num mesmo projeto de entidades que estão localizadas em determinadas regiões, conseguiu-se no PRR ter um modelo de projeto que é inovador também ele, na sua natureza, dos fundos estruturais e nos fundos europeus, e que pretendemos e almejamos que possa ter reflexo no futuro, embora, digo, com algumas limitações desse ponto de vista regulamentar, que tem a ver com os fundos, nomeadamente da coesão. Mas novas perspectivas, novos quadros de financiamento se avizinham, e este é um bom exemplo das agendas mobilizadoras que houve e que existem e que estão agora a dar os seus sinais de demonstração e de capacidade de projetar as empresas do ponto de vista de competitividade no futuro e de aumentar o seu valor acrescentado. Será, com toda a certeza, portanto, um bom exemplo a ter no futuro e nos fundos. Este caso de sucesso será e terá certamente réplicas
perdão, que poderão vir, portanto, decorrentes de novos apoios com este modelo de funcionamento que cria massa crítica, cria ambição, cria execução. E a AM2R, a Agenda Mobilizadora para o Setor das Duas Rodas, é, de facto, um caso, um exemplo relevante, porque teve exatamente esta capacidade de juntar empresas, sistema científico e tecnológico, nesta lógica de consórcio. Atua numa cadeia de valor com forte concorrência global, é verdade, e aposta na inovação, na reindustrialização e sustentabilidade para conseguir essa competitividade e para ganhar essa competitividade internacional. E falo com resultados concretos, portanto, apresentando dezenas de novos produtos como e-bikes, cargo bikes, soluções de mobilidade inovadoras que, obviamente, terão essa projeção e essa capacidade de ganhar na competição internacional. É com este reforço da capacidade produtiva nacional que esta agenda projeta também este setor. Um contributo direto para a mobilidade mais sustentável, com menor agressão do ambiente, menor congestão, digamos assim, da mobilidade. Em termos de impacto económico, também é bom realçar, e é um conjunto de indicadores que também está associado à contratualização feita com o IAPMEI, no contrato celebrado para a concessão do incentivo aqui atribuído. E, portanto, temos aqui a realçar a criação de postos de trabalho, 1.100 postos de trabalho, alguns deles com uma percentagem elevada de emprego qualificado, uma forte orientação exportadora das empresas deste consórcio, com taxas superiores a 70% de intensidade exportadora, e um impacto económico relevante no pós-projeto que é esperado e projetado com este investimento que foi feito nesta agenda, com reflexo no aumento do volume de negócios, nas exportações, na capacidade de qualificação dos postos de trabalho, portanto, dos recursos humanos. Mas, para além disso, e como aqui também já foi frisado, o importante, além destes resultados, destes números mais objetivos, foi a capacidade industrial, a autonomia produtiva e a afirmação internacional que esta agenda e este investimento permite. A dimensão estratégica do ponto de vista europeu está marcado por tensões nas cadeias de abastecimento, por necessidade de reindustrialização e transição energética. E esta agenda, a AM2R, responde a 3 prioridades fundamentais. Reduz dependências externas, nomeadamente do mercado asiático, reforça a base industrial nacional e, consequentemente, europeia, e acelera a mobilidade sustentável. E é exatamente o que se espera de um investimento desta natureza no PRR, com este tipo de impacto, com este tipo de prioridade, que vai ao encontro também das prioridades definidas pela União Europeia. Esta lógica de modelo de inovação não acontece, obviamente, como aqui já foi amplamente referido, isoladamente, envolveu um conjunto alargado de empresas, dos centros tecnológicos das universidades que trabalharam em rede com um objetivo comum de definir novos produtos, e este modelo é um dos maiores legados que podemos aqui deixar do ponto de vista da organização para fundos comunitários que o PRR contém, como já aqui referi. E no PRR estamos hoje numa fase particularmente exigente e decisiva da execução. A concretização de projetos como o AM2R é fundamental, não apenas pelo impacto económico que gera, mas também porque prova concretamente a capacidade de execução que o país tem deste tipo de plano de investimentos. E aqui assume especial relevância o momento em que Portugal está a avançar na execução do PRR.
Hoje também é importante referir o momento em que nos encontramos nesse tipo de execução. Já submetemos o penúltimo pedido de pagamento à Comissão Europeia e, portanto, este pedido de pagamento, digamos que é um relatório onde apresentamos cumprimento de resultados materializados em marcos e metas. Essa submissão foi feita em 18 de maio, portanto, no mês passado, cerca de um mês, e esperamos que, no prazo de 2 meses de apreciação que a Comissão tem para este tipo de relatórios, tenhamos resultados positivos e uma avaliação positiva sobre este momento de apresentação deste pedido de pagamento. Recebemos também, recentemente, sexta-feira passada, dia 12, a avaliação positiva da Comissão sobre a revisão, melhor dizendo, a ratificação pelo Conselho Europeu da avaliação positiva da Comissão sobre a revisão do PRR que apresentámos a 31 de março e com isto julgamos ter a reprogramação ajustada para que possamos tratar agora do último momento de submissão de resultados à Comissão Europeia, que é o 10º pedido de pagamento, e que a estrutura de missão está já neste momento em bom ritmo a trabalhar com os beneficiários intermediários e diretos e com uma ligação muito próxima de validação informal prévia com a Comissão Europeia para que possamos submeter este pedido de pagamento no mês de setembro próximo. E aqui, obviamente, que apelo e reconheço também a articulação que temos com o IAPMEI no sentido de reunir todas as evidências sobre os PPS, portanto, obviamente que eu não posso levar só as fotografias aqui daquilo que vamos ver daqui a bocado, temos que ter um relatório para cada PPS, validado devidamente do ponto de vista técnico e científico e validado também pelo próprio IAPMEI, e essa será a evidência que vamos submeter para todo o conjunto das agendas, que são 2 metas que nós temos a esse nível, que estão devidamente identificadas, articuladas, e o trabalho está a ser desenvolvido para que nos próximos 2 meses possamos ter todas as evidências recolhidas, contando, obviamente, com toda a articulação e boa articulação com o IAPMEI para esse efeito. Com o 9º pedido de pagamento, alcançamos 75% de execução do PRR, portanto, falta-nos apenas um pedido de pagamento e esse pedido e o estado em que nos encontramos, do ponto de vista de comparativo com os restantes Estados-membros, digamos que estamos avançados desse ponto de vista de concretização, uma vez que nos falta apenas a apresentação de um último momento de submissão de pedido de pagamento. E com isto, com este 9º pedido de pagamento, vamos receber cerca de 79% dos fundos PRR. Portugal terá, portanto, esse montante, possivelmente até final de julho, concretizado para podermos gerir, do ponto de vista de pagamentos, até final do ano, uma vez que o 10º pedido de pagamento, o último, o desembolso virá apenas nos últimos dias deste ano. E, portanto, ficamos com 25% ainda por executar e por comprovar de marcos e metas. Não é, digamos assim, um valor substancial face às versões anteriores iniciais do plano. Houve sempre esta estruturação, digamos que não podíamos ir mais à frente nem mais atrás. Aquilo que está aqui no 10º pedido de pagamento, que é o último, representa exatamente, ou representou sempre, exatamente um valor ao longo das várias reprogramações entre os 25%, 27%, 24%, portanto, uma ordem de grandeza sempre de 1/4, digamos assim, que fica para o fim do PRR no último pedido de pagamento para concretizar e demonstrar as metas finais. E este é um bom exemplo. Sabemos que o trabalho está feito, sabemos que existe essa concretização e ainda não apresentámos a meta, mas temos exatamente toda a matéria para o fazer
e todas as evidências e concretizações para o fazer e vamos, portanto, concretizar essa possibilidade. Ficará, pois, para o início de 2027, os últimos pagamentos a fazer, com base na execução feita em 2026, dado que o 10º desembolso virá apenas nos últimos dias deste ano. Portanto, quero terminar a intervenção agradecendo exatamente a todos os parceiros da agenda, pelo trabalho, pela ambição e capacidade de execução demonstrados. Foram capazes de construir um relevante projeto para o PRR, para o setor, um setor importantíssimo para a economia portuguesa, e construir futuro que, de facto, é o lema do PRR desde o primeiro dia e, portanto, este é um bom exemplo. Os nossos parabéns pelo vosso trabalho, estamos convictos que este sucesso, como já aqui foi referido pelos meus antecessores nesta sessão de abertura, será, portanto, o início da capacidade de transformar este setor, com este investimento, com este apoio público, em crescimento sustentável, essencialmente. Muitos parabéns e obrigado mais uma vez pelo convite. Muito obrigado. Muito obrigada, Dr. Fernando Alfaiate. Muito obrigada aos representantes das entidades que participaram nesta sessão de abertura que agora termina, para entrar num outro momento dos trabalhos, que é a apresentação da execução da agenda AM2R. E para isso convido Ana Reis, representante do Comitê Técnico Científico da AM2R. Bom dia a todos e gostaria de começar por dar as boas-vindas aqui às nossas jornadas AM2R, resultados com impacto. Antes de começar, queria agradecer também aos órgãos de governação e acompanhamento PRR, ao IAPMEI que fez um acompanhamento de perto da nossa agenda e que permitiu o diálogo, ir resolvendo problemas e construtivamente chegarmos a bom porto. Aos órgãos de acompanhamento, à Missão Recuperar Portugal e à Missão Nacional de Acompanhamento, que também esteve sempre presente em momentos decisivos e também permitiu tomar novas rotas e resolver alguns problemas e trazer a bom porto esta agenda. Portanto, o objetivo da agenda já toda a gente conhece, eu acho que passou sobretudo por mudar o perfil de especialização destas empresas e deste cluster das duas rodas. Foi uma agenda com mais de 40 participantes, portanto uma agenda complexa. Gerir 40 entidades não é fácil, mas todos remamos para o mesmo objetivo, que era o setor das duas rodas. Tivemos muitas empresas, tivemos universidades, Universidade de Coimbra, Universidade de Aveiro, centros tecnológicos, CENTI, CITEV, IPCA, Biquinov, INEGI, que represento, que construíram esta agenda. Outro momento importante de agradecimento é também à Comissão Executiva da Agenda, do qual eu faço parte enquanto membro da Comissão Científica, que acompanhou também de muito perto sempre a execução desta agenda, com reuniões mensais e que permitiu resolver todos os problemas que foram surgindo. Em paralelo, do lado do conhecimento, também tivemos uma comissão científica, um comitê científico, que também regularmente reuniu e realizou várias iniciativas que permitiram, no fundo, transferir conhecimento e mostrar, não só o outro lado da agenda, o lado do desenvolvimento tecnológico. Em termos concretos, esta agenda dividiu-se em vários work packages, cobrindo toda a cadeia de valor das duas rodas.
ao longo das jornadas vão conseguir observar todos os resultados dos vários work packages que compõem esta agenda. Temos 10 work packages que vão, já viram hoje, desde produtos, serviços, até o próprio BIC9, um resultado muito importante desta agenda. Em termos de números, que é o importante, estamos com cerca de 80% de execução, isto é março. Portanto, acho que é uma agenda com sucesso, de um investimento total de mais de 200 milhões de euros, tendo reportado em março cerca de 130 milhões em pedidos de pagamento. O outro lado da agenda, como eu também já referi, não são só números, são também conhecimento, como o próprio Pedro Dominguinhos. O objetivo que referiu, o objetivo é transformar investimento em conhecimento e penso que conseguimos isso. Temos 11 patentes, muitas publicações, doutoramentos, mestrados, e eu acho que isso foi um passo muito importante para o setor. Portanto, o que é que vamos ver aqui hoje? Basicamente, vamos ter várias discussões, vamos ver os vários produtos, os vários PPS, a tal execução física que temos que reportar até ao final do mês, portanto, vão estar aqui presentes. Vamos ter também contacto com jovens doutorandos e mestrandos que participaram nesta agenda. Acho que o capital humano é um dos resultados também muito importantes desta agenda. E vamos terminar com uma visita ao BIC9, que eu acho que é um dos PPS mais importantes e que vai permitir dinamizar e transformar conhecimento neste cluster e nesta zona de Águeda e vai trazer, sobretudo, para as empresas, valor acrescentado nos próximos desenvolvimentos. Portanto, resta-me desejar a todos um bom trabalho nestes 2 dias e agradecer a presença de todos. Obrigada. Muito obrigada. Convidamos agora todos e todas os participantes para um coffee break e um momento de networking. Durante esta pausa terão a oportunidade de conhecer os PPS expostos à saída deste auditório e visitar as demonstrações preparadas pelos parceiros da agenda. Recordamos que as visitas aos PPS decorrerão durante os períodos de intervalo previstos no programa. Poderão igualmente experimentar algumas das bicicletas postas à entrada do edifício. Retomaremos os trabalhos às 11h30. Até já.